Aleluia. Abre sua Bíblia comigo em Jeremias. Está aí um livro que eu preguei poucas vezes na minha vida. Jeremias, capítulo 26. Jeremias, capítulo 26, do verso 1 ao 24. Se você gosta de anotar, o título dessa pregação é A Verdade que Sobrevive. Jeremias, capítulo 26, do verso 1 ao 24. As pregações do bispo Jorge e do pastor Carlos Pontes já estão no YouTube da igreja, tá? Aqueles que não puderam estar presentes por causa do feriado, tiraram uma folga, até aqueles que tiveram em serviço em outros departamentos da igreja e quiserem assistir. As duas pregações, muito abençoa a igreja, estão disponíveis no YouTube da igreja. Jeremias 26, do 1 ao 24, como a leitura é extensa e eu amo muito você, marca na sua Bíblia, coloca o dedinho, vamos orar, nós vamos ler sentados, tá bom? Jeremias 26, do 1 ao 24. Glória a Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra para aprender mais de Ti, ó Pai. Essa palavra que é uma verdade que através dos séculos o mundo tentou destruir, tentou ocultar e ofuscar, mas ela permanece viva e eficaz e poderosa para mudar vidas, ó Pai. Fala aos nossos corações. Obrigado pela liberdade de culto, pelo livre acesso que temos à Tua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Eu vou ler os versículos ímpares e peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos pares. Em Jeremias, capítulo 26, do verso 1 ao 24. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Talvez eles ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes, por causa da maldade de suas ações. E para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado e aos quais até agora vocês não quiserem ouvir. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias, quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que este templo será como Siló, e que esta cidade será destruída e ficará sem moradores? E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram às autoridades e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vocês ouviram com seus próprios ouvidos. E agora corrijam sua conduta e as suas ações e ouçam a voz do Senhor, seu Deus. Então o Senhor mudará de ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Saibam, porém, com certeza que se me matarem, trarão sangue inocente sobre vocês, sobre esta cidade e sobre os seus moradores, porque na verdade o Senhor me enviou a vocês para anunciar-lhes estas palavras.
Também alguns dos anciãos da terra se levantaram e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: vocês. Por acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá mataram Miqueias? Não é fato que Ezequias temeu o Senhor e implorou a favor do Senhor? E o Senhor não mudou de ideia a respeito do mal que tinha falado contra eles? E nós vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos? Quando o rei Joaquim, todos os seus valentes e todas as autoridades ouviram as palavras de Urias, o rei quis matá-lo, mas Urias, ouvindo isso, ficou com medo e fugiu para o Egito. E eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram ao rei Joaquim, que mandou matá-lo à espada e lança, o cadáver nas sepulturas do povo simples, juntos. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu Jeremias, para que ele não fosse entregue nas mãos do povo para ser morto. Que Deus abençoe a sua palavra. Uma das coisas, eu creio, mais interessantes e desafiadoras dessa palavra seja como o coração de Jeremias deve ter ficado muito apertado. Porque de repente, nos versos 18 a 19, levanta um ancião entre o povo e lembra o caso de um profeta que teve a sua vida preservada. Aí eu creio que nesse mesmo instante Jeremias pensou: louvado seja Deus, eles vão seguir o testemunho desse profeta que não foi morto e eu escapei de boa. Só que sempre tem aquele filho de Jezabel para poder levantar e falar uma besteira para atazanar a vida do cristão. E de repente levanta um outro ancião para dizer: mas não teve aquele outro lá que te matou? Né? Que coisa inconveniente, podia ficar calado, né? Muita ajuda aquele que não atrapalha, né? Já é ditado popular. Então, Jeremias estava ali simplesmente levando a palavra do Senhor. E o que eu quero fazer, o paralelo que eu quero fazer no dia de hoje, trazer vocês na exposição desse texto, é que assim como os profetas do Senhor foram mortos ao longo da história, para que a verdade que eles tinham a dizer fosse ocultada e o povo pudesse viver nos seus próprios desejos e vontades, a palavra do Senhor hoje tem sido morta dentro da igreja, para que a igreja possa viver fazendo aquilo o que bem entende. Eu tenho toda certeza que essa palavra nunca será morta na sua verdade, ela vai ser eterna, ela passou por reinos, impérios, está aqui, mas pessoas estão sepultando partes da palavra de Deus, e é sobre isso, nós nunca estivemos tão semelhantes ao povo de Deus. Muitas das vezes a igreja olhava para o mau testemunho de Israel, de quando estavam bem com Deus, ora não, e muitos até dizem na sua soberba: como pode esse povo que via o poder de Deus, via a materialização do povo de Deus, nós vemos o poder de Deus na nossa vida, amém? Eu escuto um amém, que é amém fraco, amém? Nós vemos o poder de Deus, moramos num dos estados mais violentos do Brasil, e estamos de pé para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma bala perdida vai encontrar seu filho, não vai. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem e o livram. Então nós precisamos entender isso. Eu vejo o poder de Deus, mas mesmo assim, vendo a bondade de Deus, vendo a graça de Deus, aquele povo, vendo a bondade de Deus, vendo a graça de Deus, sepultou muito daquilo que Deus estava dizendo ao seu povo. E quando nós voltamos para o texto, é um momento muito sombrio do povo de Israel, porque a Babilônia já estava acabando com o Império Assírio, né? Veio o Império Assírio, depois logo o Império Babilônico já estava vindo, dando uma coça em tudo aquilo que os assírios haviam dominado naquele tempo, e em breve o terror já estava à porta do povo de Deus.
Eles seriam os próximos a serem atacados. Mas Deus era poderoso o suficiente para livrar aquele povo. Mas pastor, Deus não sabia o que ia acontecer? Sabia! Deus sabe todas as coisas. Onisciência é uma das virtudes do nosso Deus. O único que é onisciente é o nosso Deus, conhecedor de todas as coisas, passado, presente e futuro. Só que, mesmo assim, Deus permite que o homem percorra os caminhos das suas próprias escolhas. Essa é a grandeza do poder de Deus. E, caso você queira saber o fim de Jeremias, a Bíblia não é explícita sobre isso, mas a tradição judaica e outros conteúdos da Igreja Católica e extra-bíblicos, outros materiais que nós temos de estudo, demonstram que ele morreu no ano de 570 a.C., pelos seus próprios compatriotas, quando esses estavam na terra do Egito. Veja você, a própria igreja de Jeremias matou o seu pastor. Foi isso o que eles fizeram. Mas, por que eles queriam matar Jeremias? Pergunta para o seu irmão. Por que queriam matar Jeremias? Pergunta para ele. Jeremias era uma pessoa fofoqueira? Seria ele uma pessoa inconveniente? Seria ele uma pessoa que fala muito? Eu vou dizer uma coisa para você. A verdade, a prática da verdade, a proclamação da verdade é um incômodo para aqueles que vivem na mentira. Eu vou repetir para você. A verdade, a prática da verdade, a proclamação da verdade, ela é um incômodo para aqueles que querem viver na mentira. Ô adolescente, não corre desse jeito na chuva não, senão vão escorregar na pedra, tá? Cuidado, pessoal que veio do ensaio aí. Você precisa entender que essa palavra ela é tão eficaz que eu digo para você, por que o mundo tenta destruir e descredibilizar uma palavra que o próprio mundo tem como morta? Só se luta contra uma coisa que está viva. Fala para o seu irmão, só se luta contra o que está vivo. Nós vemos o desespero de Satanás contra essa palavra, quando é carnaval, em outros momentos, piadas na internet. Então, essa palavra ela é muito poderosa. Só que da mesma forma como os antigos fizeram, a igreja agora começa a esconder aquilo que ela não gosta de ler na palavra de Deus, transformando a Bíblia numa espécie de uma coisa que foi muito sucesso nos anos 80. Quem conheceu a famosa caixinha de promessas? Uma lenda para o cristão relaxado que não queria ter compromisso de intimidade com Deus. Se acordava de manhã, tinha uma caixinha desse tamanho, apenas com versículos bons, só coisa boa. E de repente, quando você abre a palavra de Deus hoje, se você lesse, você lê, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Às vezes, se abrir aqui, na caixinha de promessa, você nunca encontraria uma palavra como essa. Então, nós precisamos entender. A Bíblia, às vezes, é um remédio amargo. Mas é quando você está ruim que o boldo funciona. Quem já tomou boldo quando está ruim do fígado? Nós temos que entender. A Bíblia não é fofinha. A Bíblia não é doce. Não é. Não. Entenda bem. Tem muita coisa aqui que para engolir, tem que beber muito copo d'água para conseguir descer. Mas, se você quer ser salvo, você tem que viver essa palavra de Gênesis. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. A palavra está vindo do Senhor. Assim diz o Senhor, fique no átrio da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que venha adorar, porque o povo vinha de tempo em tempo, ao longo do ano, para adorar no templo. Então, Jeremias é aquele cara que ficava lá só dando paulado na cabeça do povo. Estão pecado, estão fazendo coisa errada. E ele ficava lá na porta do templo. Todas as palavras que eu ordenei que você lhes dissesse. Não omita nenhuma palavra. Sabe qual é o meu maior temor como pregador diante do Senhor? É no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ter que prestar contas se eu tiver deixado de pregar alguma coisa que Deus quisesse que eu pregasse. Isso é algo muito sério. Porque às vezes a nossa carnalidade pensa assim, poxa, se eu pregar isso daqui, é de Deus, é cristão, está no contexto, e todo mundo volta para casa feliz. Olha, só que a salvação, ela não é composta apenas de coisas boas. Existem textos difíceis na palavra de Deus, mas que se eu e você, como por exemplo, mortificar a minha carne,
esmurrar a minha carne, lutar contra os meus pecados, amar os meus inimigos. Nós não gostamos desses tipos de coisa. Que eu preciso ter tempo de qualidade com Deus. Numa vida tão corrida que nós temos, tem que dizer para uma pessoa que ela tem que parar no mínimo meia hora no dia dedicar ao Senhor. Tem gente que vai pouco me bater, me chamar de fariseu e legalista. É o que eu escuto na internet, eu não estou brincando. Que às vezes eu vejo a dificuldade de alguns jovens de ler a palavra de Deus. Eu já respondi às vezes em alguns fóruns: que tal você experimentar ler 30 minutos da palavra de Deus no seu dia? Jovem passando por depressão, passando por luta. Eu fui xingado por aquele jovem que se dizia cristão, porque eu disse para ele que ele tinha que ler a palavra de Deus, que eu disse para ele que ele tinha que orar. Isso não é uma coisa óbvia? Mas essa é a loucura desse momento que a nossa sociedade se vive. Que você falar o óbvio, agora você é ofensivo. Você não pode mais falar o óbvio, mas a verdade é essa. O que liberta é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade? Então, talvez ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Versículo 3. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes. Olha isso. Deus estava organizando uma disciplina para o seu povo, por causa da maldade das suas ações. Mesmo conhecedor de todas as coisas, como eu disse anteriormente, Deus vai permitir que você trilhe o caminho das suas escolhas. Todo dia quando você acorda, existe uma escolha na sua vida. Ou eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Aquilo que eu aprendi desde, se você já é tempo de conversão, se você não... Tudo aquilo que eu aprendi, tudo que essa palavra me ensina, eu tenho uma escolha, praticá-la ou ignorá-la. Um exemplo simples, já falei isso em pregações passadas. Apertar o botão soneca Quem aqui gosta do botão soneca do celular? Não mente. Ah, ninguém usa. Ninguém bota mais 5 minutos ali não. Legal. Você desliga o celular e dorme até mais tarde. Você atrasa, né? De vez. Já pensou em trocar? Então vamos fingir que ninguém usa o botão soneca do celular. Todo mundo aqui é bonzinho. Já experimentou acordar 15 minutos antes e consagrar o seu dia ao Senhor? Para muita gente isso é ofensivo, porque o sono se tornou um Deus na vida das pessoas. Eu conversei com um jovem há um tempo atrás, expressando a minha preocupação, porque esse jovem fica até as 2, 3 da manhã no celular. Como é que eu sei disso? Que um belo dia o bispo mandou mensagem. Meu bispo, ele acorda às 4 da manhã para poder mandar as ordens que eu tenho que fazer do louvor de terça-feira. E de repente, quando eu olhei o Instagram, tinha um jovem online. Eu falei, caramba, às 4 da manhã esse jovem está online. Eu duvido muito que ele esteja lendo a Bíblia. E eu comecei a reparar que esse jovem estava assim, ó. Eu cheguei com muito amor e carinho e falei, olha, se você não chegar ao sono REM toda noite, quem sabe o que é sono REM? Seu sono mais profundo? Existe uma proteína no seu cérebro que ela vai degradar o seu cérebro, porque o seu cérebro não vai receber essa proteína que ele precisa, esse hormônio, né, seja lá o nome adequado, para o seu bem-estar ao longo do dia. Então nós precisamos entender, o celular está nos adoecendo e nos tirando tempo de qualidade com o Senhor. Você precisa entender isso. Estudos já comprovaram que a massa branca do cérebro, que é onde fica a parte da inteligência cognitiva, das crianças que usam o celular, está reduzindo cada vez mais. Ou seja, quem usa criança que usa o celular de 0 a 6 anos, o QI dela está baixando cada vez mais e mais. Mas a escolha é de quem? Sua. Fala para você, uma escolha sua. Acordar mais cedo, dedicar tempo ao Senhor, menos tela, cuidar da sua saúde, tudo isso desde a hora que você acorda é uma escolha sua. E olha o que ele fala no versículo 4: diga-lhes o seguinte, assim diz o Senhor, se vocês não me derem ouvidos para andarem na lei, que pus? Fala para o seu irmão, quem está com a Bíblia na mão aí? Levanta a mão. Isso. Bota no rosto do seu irmão, está diante de você, fala para ele. Não bate no seu irmão não, tá? Cuidado. Está diante de você. Não tem, a verdade está aqui. Não dá para esconder a verdade, não dá. Então, eu conversava com a igreja ontem no culto de oração, é muito interessante. Quem tem fé
por consequência, é convicto da palavra de Deus. Porque o que te capacita a ver a palavra de Deus? A fé. A fé é o que te capacita a ver a palavra de Deus. Logo, não é estranho escutar de uma pessoa que diz que tem muita fé. Quem já escutou de alguém que alguém tem muita fé? Não é estranho você escutar de alguém, eu tenho muita fé, alguém que não vive nem 1/3 dessa palavra. É incoerente. Então, ouvir a palavra de Deus e não viver na sua totalidade, dizer que tem fé, não, a ficha não cai. Mas, e 1/3 dessa palavra é um resultado muito bom, estou sendo generoso. Deus disse ao seu povo, Deus nos diz essa manhã, essa palavra está diante de nós. O que nós vamos fazer com ela é uma escolha nossa. Todos os dias você escolhe praticar a justiça do Senhor ou praticar a sua. E o que a Bíblia fala sobre a sua justiça? Né? Todo dia quando você acorda, você escolhe ser guiado pelo seu coração ou por essa palavra. E o que a Bíblia fala sobre o seu coração? Corrupto, extremamente enganado, né? Então a preservação da nossa fé depende dessa palavra. Não apenas para observar essa palavra em 1h30 de culto, mas viver. Você tem que viver a Bíblia. Você gosta ou não? Eu acho, às vezes minha esposa fica zangada comigo. 99% das minhas pregações terminam colocando a Bíblia como algo importante a ser lido e praticado. Às vezes, mas podia pregar. Eu falei, olha, enquanto a igreja não viver a Bíblia na sua totalidade, eu não vou conseguir libertar a igreja. Porque é essa verdade que vai libertar a igreja. É essa verdade que vai libertar a igreja dos falsos profetas. É essa palavra que vai libertar a igreja das maldições, da opressão, da depressão e das ciladas do maligno que são armadas contra a igreja do Senhor. O dia do Senhor se chama hoje, o Senhor está às portas. Você vê os fenômenos da natureza. Eu vou falar uma coisa para você. Nos últimos dias o amor se esfriaria. Você imagina o que são 10 homens e jovens em cima de 2 crianças? Você acha que Deus não está voltando? É isso. Eu vou sério para vocês, eu vejo coisas que eu não acredito. Às vezes eu preciso de um detox uma pessoa se metendo na rua, a outra pega a faca e vai assim no coração da outra, flup, e continua andando normalmente. O prazer de cometer um homicídio, não roubou, não levou nada, foi no Canadá, pegou só uma faca, flup, e a pessoa caiu no chão morta e ela saiu tranquilamente. Eu nunca vi um tempo onde as pessoas têm prazer em matar de forma deliberadamente. Então eu creio, Maranata, Jesus está voltando. Ora vem, Senhor Jesus. Mas veja Mateus, deixa marcadinho aí Jeremias, o único texto que te vai ler essa manhã. Mateus 23. Mateus 23, versículo 37. O único texto que a gente vai ler de apoio à nossa pregação. Mateus capítulo 23, versículo 37. Achou? Leia para mim, por favor. Jerusalém. Tayane? Aleluia. Eu acho que está ali. Tá legal? Deixa eu mostrar para a igreja. A palavra de Deus, ela sempre foi algo desconfortável. E ela tem que ser. Porque, concorda que nós somos pecadores? E existe um esforço muito grande de Deus de viver em paz com o homem. A prova disso foi enviar seu Filho Jesus em favor de nós. Deus sempre se interessou em estar bem com o homem. Esse é o amor dele, a graça, a bondade dele. Esse sempre foi o esforço. Então, sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, por que a Bíblia é difícil? Porque é um pecador
tendo que lutar para ser santo. Por isso que a Bíblia é difícil, por isso que a palavra de Deus dá trabalho. E eu, como pastor hoje, olho para a igreja e me preocupo. Pessoas tendo relações sexuais fora do casamento, pessoas tendo relações com pessoas no mundo, pessoas roubando ao Senhor. Então, quando eu vejo esses tipos de coisa dentro da casa do Senhor, acende o sinal de alerta. E o que o Espírito Santo fala? Prega a palavra. Pregue a palavra. Mostre que a palavra é questão de vida, sobrevivência da palavra de Deus. Porque às vezes eu vejo pessoas fazendo mal aos seus pais, enquanto a Bíblia fala, honra o teu pai. São coisas que me preocupam como pastor, que tiram a minha paz. Eu preciso de uma igreja que viva segundo a palavra de Deus. Se quando eu chegar no céu, Deus vai olhar, não te conheço, irmão, não te conheço. O seu nome eu fiz louvores, eu curei, fui no hospital, não te conheço. Porque se eu ficar escolhendo o que me agrada nessa palavra, eu vou ter um sério problema no dia da volta do Senhor. Então eu falo para o seu irmão, às vezes é um pouco amargo, fala para ele. Sem santidade ninguém verá a Deus, é o que nós vemos em Hebreus 12:14. E ao ouvirem essas palavras dos seus servos, versículo 5, os profetas que sempre, de novo, lhes têm enviado, aos quais até agora vocês não quiseram ouvir. O povo de Deus matou os seus profetas para poderem viverem bem em seus desejos e vontades. Mas eles acreditavam numa coisa interessante, que se eles fossem ao templo, porque nos devidas datas ao longo do ano havia os momentos de visita, ofertar, no povo de Deus havia uma ignorância que era o seguinte, que se eles seguissem os ritos, tudo certinho, eles seriam salvos. Que o terror estava ali, a Babilônia estava chegando, mas já viu aquela pessoa que finge que está tudo bem, a casa está caindo? Não, está tudo certo. Vamos louvar meu Senhor aqui, e assim como Ele me livrou de outras vezes, Ele vai me livrar novamente. Igual Sansão, né? Aquela presunção de Sansão, de que eu vou conseguir mais uma vez. Só que eles eram excelentes cristãos praticantes, mas a vida deles não refletiam a coerência da fé que eles tinham. Quando eles chegavam, achou não? Vem. Bota. Vai. Isso, olha que coisa linda. Isso é isso que Jesus quer fazer com você. Colocar você no centro da vontade dEle. E para você estar no centro da vontade de Deus, a única forma disso é com essa. Eles matavam os seus profetas porque não queriam ouvir a verdade. E achavam que oferecendo seus sacrifícios, cumprindo os seus ritos no templo, eles seriam salvos. E tem pessoas achando que ir na igreja domingo de manhã, todos os cultos, você será salvo. Fala para o seu irmão, não vai. Fala para ele, não vai. Você tem que entender. A comunhão dos santos existe? Sim. Alegrei-me quando disseram uma casa do meu pai? Sim. Onde tiverem 2 mais reunidos em meu nome, eu estaria presente? Sim. Muito vale a oração de um justo. Por isso tem culto de oração, vários justos orando aqui em prol do reino de Deus. Mas se nós não vivermos essa palavra além dessas 4 paredes, eu vou estar enganando você, eu vou estar enrolando, passando a perna em você. Então eu vou dizer uma coisa, uma aplicação antes de encerrarmos essa mensagem. Quem chega cansado no final do dia em casa, você tem todo o direito de levantar sua perna para o alto e descansar. Mas posso dar uma dica de pastor que te ama? Fala para o seu irmão, o pastor te ama, fala para ele. Mesmo que você chegue... Eu escutei isso do bispo Rubens. Quantos anos o bispo Rubens tem? 89? Jesus. Lenda. Ele prega todos os... Ele pega 2, 3 cultos por semana como se fosse um garotão. Bênção. É o bispo da região de Nova Iguaçu, né? A igreja mais bonita da Nova Vida. Essa foi a palavra dele. Eu gostei, trouxe muita alegria no meu coração. Abra sua Bíblia. Leia 2 ou 3 capítulos. Não vou dizer um não, porque Deus não merece esmola não. Deus merece o seu melhor. Abra 2 ou 3. Leia. Ore ao Senhor. E eu vou te dar 2 dicas legais. Vai estar gravado aqui, você pode assistir mais tarde. Diga a Ele: Tu és o meu Deus. Nenhum outro bem possuo além de Ti. Salmo 16, 20. Diga a Ele também, que está escrito em Salmo 119, 11. Guardarei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Diga isso para Ele, chega na presença dele, e às vezes você vai levar 15 minutos, meu irmão.
como um Deus que te dá uma vida inteira, tantos livramentos, não mereça 15, 10 minutos do seu tempo, do seu dia. Eu creio que coisas maravilhosas vão começar a acontecer na sua vida. Você vai ver o inimigo ranger os dentes, você vai ver o inimigo calar a boca, as setas caírem no chão e não virem mais contra você. Você vai ver a cura, você vai ver a restauração. Irmã Cristina ficou aqui meses orando e hoje a sua irmã está curada do câncer completamente. Eu vi o testemunho dela aqui, né? A irmã Miriam, ela aqui orando, irmã Yolanda, no ciclo de oração delas. Eu só vejo milagre na vida de quem ora e de quem lê a palavra de Deus. Vamos ter lutas sim, Deus não escondeu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A Bíblia atravessou gerações, impérios e governos. E até hoje tentam a destruir e a descredibilizar. Eu falava isso no início da pregação. Mas não conseguem, pois nessa palavra há poder. É a palavra de Deus. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Vou chamar à frente dos irmãos que vão servir à mesa do Senhor.